Volto a chamar a Cristiano Noronha para conversar com a gente e analisar um pouco desse cenário que a Tainá Farfã mostrou. Ela já trouxe um pouquinho do que a gente pode esperar, mas quero te ouvir, assim, daqui para frente, depois dessa reunião que começa então entre terça, quarta, talvez até mais para o fim da semana aí, entre Lula e Lira. O que realmente a gente pode esperar de concreto dessa reunião? Bom, de concreto, a gente deve esperar a definição das pastas, Muriel, em quais serão os ministérios que vão ser dados a esses dois partidos. Para isso, para o governo é fundamental. Vale lembrar que o presidente Lula, os partidos que o apoiaram acabaram elegendo uma base muito pequena no Congresso Nacional. Eram cerca de 120 deputados e 12 senadores apenas. E aí o presidente Lula convidou outros partidos para fazer parte da base, PSD, o MDB, o PDT, e essa base aumentou para 280 deputados e 50 senadores. Isso só no papel, porque na prática verifica que isso não está acontecendo. E aí a entrada de PP e republicanos pode aumentar essa base, pelo menos no papel também, para 59 senadores e cerca de 380 deputados. Isso daria uma boa margem e uma boa folga para o governo, né? E nessa semana, Muriel, a gente já viu como que o Centrão pode ajudar. O caso da CPI, por exemplo, do MST, Rui Costa não precisou ir à CPI do MST para depor, PP e republicanos e União Brasil também substituíram alguns integrantes da comissão para deixar o governo numa situação mais confortável na comissão, e essa CPI sequer ela deve ser prorrogada. Então o governo, além de avançar nessa pauta econômica, essa aproximação também pode evitar esse tipo de situação complicada para o governo no Congresso Nacional. Por outro lado, então, existe essa expectativa muito grande da aprovação de muitos projetos, né? A gente viu nesse primeiro semestre o avanço de pautas econômicas importantíssimas, mas a expectativa é ainda maior para esse segundo semestre, levando em consideração o que a gente conseguiu ver lá atrás, nesse primeiro semestre, um avanço tão rápido de pautas relevantes. A gente imaginava que andaria mais rápido alguns textos, principalmente do Ministério da Fazenda, que a gente viu que estava tendo uma facilidade maior, inclusive na forma de articulação mesmo aí com o Congresso de modo geral. O que a gente percebe é que realmente nada está andando enquanto essa reforma ministerial não sair, né? Ou está andando com muita lentidão, Muriel. Exato. Por exemplo, a questão do CARF era justamente uma medida provisória. Chegou a perder validade. O governo converteu isso num projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? Foi aprovado, agora está lá aguardando votação no Senado. O marco fiscal andou, mas ainda está lá na Câmara. A gente viu que quando o Congresso Nacional votou, Lira disse: não, a gente vai votar isso na próxima semana. E não existe entendimento ainda sobre o texto que o Senado aprovou. E mais do que isso, o desafio do governo em matérias tributárias nesse segundo semestre é elevadíssimo, porque além da própria reforma tributária, o governo quer fazer uma reforma no imposto de renda, que significa aumento de carga tributária. Existe a questão de tributar fundos exclusivos, taxar lucros e dividendos, acabar com o mecanismo chamado juro sobre capital próprio, que é chamado JCP. Então, combinado isso, sem falar na questão de revisão de algumas isenções tributárias também que o Congresso Nacional não gosta. Aliás, o Senado Federal, na verdade, foi aprovando uma prorrogação de um benefício tributário, que foi a desoneração da folha de pagamento, que inclusive pode ser votado nessa semana no Senado. Então, o governo tem uma agenda tributária muito desafiadora para esse segundo semestre, inclusive para colocar o marco fiscal em pé, como diz o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, Cristiano, com a entrada de PP e republicanos no governo agora, de forma oficial, isso vai ser suficiente para o Centrão? Vai ser suficiente para conter a fome aí do Centrão? Olha, Muriel, vai ajudar. Essa aproximação, ela cria um ambiente propício para que todos sentem à mesa, negociem. Agora, esse apoio, ele não é irrestrito para qualquer matéria. E vale lembrar que quem que está no União Brasil ou quem que está também no Republicanos, tem o senador, o senador Sérgio Moro, por exemplo, que não tem esse alinhamento com o governo. Tem Hamilton Mourão, que foi vice-presidente
presidente da República também não tem esse alinhamento todo, né? Tereza Cristina também não tem esse alinhamento. Então, existem alguns parlamentares filiados a esses dois partidos, PP e republicanos, que não necessariamente vão aderir ao governo e votar exatamente como o governo quer em todas as matérias, né? Mas cria, pelo menos, um espaço para o diálogo e é isso que o governo está, né, precisando nesse momento no Congresso Nacional. Perfeito. E aí, por outro lado, existem críticas porque Lula estaria tirando mulheres, por exemplo, estaria pensando em remoção aí de mulheres de ministérios para colocar homens, e inclusive homens brancos. Existe essa discussão também levando em consideração que a ideia desse governo, inicialmente, pelo menos quando foi falado, era um governo de diversidade. Muriel, hoje em dia, né, é uma complexidade muito grande você montar uma equipe ministerial, porque você tem que pensar nessa questão de paridade, de igualdade entre gêneros, você tem que construir apoio no Congresso Nacional, essas indicações geralmente vêm dos partidos, né? Então é uma complexidade muito grande, tem que ser verificado o passado, o histórico desse que está ocupando o cargo público. Então, não é uma tarefa simples. E, de fato, essa dificuldade que o presidente está enfrentando não é só no Ministério, são outras nomeações também para cargos relevantes, como é o caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Está saindo a ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro, e a gente vê muitos homens ali aparecendo, vamos dizer assim, como os principais nomes, né, para ocupar essa vaga deixada por ela. Nesse caso, passaríamos a ter uma única mulher, a ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal. STF que só teve ao todo 4 mulheres. A gente vai seguir então atualizando e acompanhando. Obrigada, Cristiano, por enquanto. Logo mais volta a te chamar para a gente repercutir ainda outros assuntos neste domingo.